Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 23 de novembro, está em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Meus irmãos, nós estamos nos últimos dias do ano litúrgico. Estamos já bem perto de começarmos o Advento e com o Advento um novo ano litúrgico vai ter início. E é comum, nesse momento do ano litúrgico, no início do Advento, nós termos trechos dos evangelhos que falam sobre o juízo final, sobre a nova vinda de Jesus no fim dos tempos. E o evangelho de hoje traz para a gente essa temática, essa abordagem. E é interessante os símbolos que são apresentados no evangelho de hoje para falar do fim dos tempos. Em primeiro lugar, Jesus chama a atenção das pessoas aproveitando aquela situação em que elas estavam vendo o templo, que era uma construção enorme em Jerusalém, belíssima, e as pessoas admiravam o templo. E Jesus aproveita aquela ocasião para dizer: olha, vocês admiram o templo, pois vai chegar um momento em que não vai sobrar pedra sobre pedra. O templo, que era o objeto material, digamos assim, mais precioso para os judeus, e Jesus era judeu e falava para judeus naquele momento, aquilo que parecia ser indestrutível, o maior entre os bens materiais que existiam no mundo para um judeu, aquele bem seria destruído. Isso para dizer que os bens desse mundo, por melhores que eles sejam, eles são passageiros. Mesmo o templo, que parecia ser indestrutível, que parecia ser o suprassumo, o máximo, ele iria passar. Jesus nos convida no Evangelho de hoje a tirarmos o nosso olhar simplesmente dos bens desse mundo e voltarmos o nosso olhar para o verdadeiro bem, o bem eterno, o bem definitivo, o bem para o qual realmente nós fomos criados, Deus. E aí depois ele continua no Evangelho de hoje e fala do perigo dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Com isso, ele fala para a gente que as verdades consideradas para esse mundo, elas também são passageiras. Aquelas doutrinas que nesse mundo podem até imperar, podem até ser uma modinha. As ideologias desse mundo, elas podem passar, vão aparecer em muitos momentos falsos profetas, e quantos já apareceram? E na preparação para o fim dos tempos, antes da vinda definitiva de nosso Senhor, falsos profetas, falsas doutrinas, certamente falsas ideologias aparecem e aparecerão. Nós precisamos estar preparados para não termos o nosso olhar
submisso ou escravizado para essas falsas verdades e termos o nosso olhar fixo na verdade que não passa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é a verdade que não passa. Não podemos ser escravos de ideologias contrárias ao Evangelho ou querermos adaptar o Evangelho a determinadas ideologias ou a falsas doutrinas que às vezes a gente, muitas vezes com boa vontade, quer aderir a elas, quer assimilar essas falsas doutrinas, essas ideologias e queremos adaptar a vivência do Evangelho a elas. Cuidado, diz Jesus no Evangelho de hoje. Aparecerão falsos profetas, aparecerão falsas doutrinas. E nós precisamos ter o olhar voltado para a verdade que não passa. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje e fala de guerras, terremotos, fomes, pestes. Ou seja, eventos que representam a destruição do mundo. Ou nós poderíamos dizer que representam a destruição da beleza. A guerra, o terremoto, a fome, a peste retira a beleza da existência. Se o nosso olhar está voltado simplesmente para as belezas desse mundo, o nosso olhar pode estar nos encaminhando para uma vida de desesperança. Porque se essas belezas passageiras desaparecem, onde está a nossa esperança? Nossa esperança deve estar na beleza que não passa, no belo por excelência que é o próprio Deus. Dele deriva toda a beleza. Ele é a fonte de tudo aquilo que é belo. Ele é a beleza que não passa. Nós, como cristãos, portanto, temos que estar preparados, vigilantes para não sermos escravos dos bens passageiros, das falsas verdades e das belezas que passam. Precisamos ter o olhar exercitado, treinado, para estar fixo no único e supremo bem, do qual derivam todos os bens verdadeiros, o bem supremo que é Deus. Nosso olhar tem que estar sempre voltado para a verdade eterna, que realmente liberta e salva. O nosso olhar tem que estar voltado para Deus, que é a verdade. Nosso olhar tem que estar voltado para a beleza verdadeira, que é o próprio Deus. É a beleza que realmente traz alegria e luz para a nossa vida. Quantos eventos ao longo da história da humanidade nos mostram o testemunho de cristãos que mostraram para nós essa sabedoria de viver uma vida voltada para o verdadeiro bem, para a verdade e para a verdadeira beleza. Vamos aprender com eles, com tantos eventos. Nós sabemos, pelo testemunho do próprio Cristo, pelo ensinamento da igreja, que nós não sabemos o dia nem a hora em que essas coisas vão acontecer, em que o mundo vai acabar, ou que vai acontecer o juízo final. Não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas em muitos momentos da história, muitos cristãos nos deram testemunho sobre como nós podemos nos preparar para isso. Exemplo recente, historicamente falando, são aqueles cristãos que viveram aquele horror que foram os campos de concentração. Nós já conhecemos o testemunho, por exemplo, de Edith Stein, que morreu no campo de concentração, de São Maximiliano Kolbe, que morreu no campo de concentração, dando a vida para que um pai de família pudesse continuar vivendo. Livremente, amorosamente ele se ofertou, e tantos outros. Por exemplo, o beato padre José Kowalski, que foi preso, padre salesiano, foi para um campo de concentração, foi para Auschwitz, e lá ele se punha a evangelizar o dia inteiro, falando para as pessoas sobre o evangelho, suscitando esperança, suscitando alegria, suscitando vigor, e acabou sendo torturado até ser morto afogado no esgoto. Ofertou sua vida. Outro exemplo, a serva de Deus Stanislava, não vou saber falar o sobrenome dela polonês, que é bem complicado, mas essa serva de Deus, a Stanislava, ela se compadeceu das mulheres grávidas que no campo de concentração eram descartadas, porque elas não serviam para trabalhar, o pessoal olhava e dizia não serviam para nada, então ela passou a se dedicar, construiu uma pequena tenda, uma barraca, onde ela acolhia essas mães grávidas. Ela recebeu essa autorização dentro do campo de concentração para fazer isso. Um lugar sujo, cheio de insetos. Mas quantos bebês foram salvos, batizados por ela? E depois que acabou aquela época do nazismo, sobreviveram quantas mães, quantos bebês,
por conta dessa mulher que deu a vida ali, se consumindo por eles. Criou uma espécie de sala de maternidade improvisada e ali ela se ofertou. Acabou sendo libertada também, mas se ofertou até o fim, se consumiu ali naquele lugar. É outro exemplo da serva de Deus Maria Cecília Alt, uma religiosa, freira, que ela ali no campo de concentração presa, escondia sabão, escondia comida para levar para as mulheres que estavam doentes. E quando explodia uma bomba ali no campo de concentração onde ela estava, enquanto muitos fugiam, ela ajudava as pessoas a se refugiar, a se salvar, e muitos conseguiram se salvar, e ela, enquanto ajudava outros, acabou morrendo ali, se ofertando naquela situação. O testemunho desses santos mostra pra gente que quando no ambiente externo, no mundo, falta o olhar voltado para o bem, para a verdade, a beleza é destruída, ainda existe ali, ressuscitado, o bem, a verdade e a beleza. Ressuscitado na vida desses santos, que se consomem, que dão a vida. Se no mundo, em tantas situações, não há mais beleza, não há mais esperança, os bens passageiros estão ausentes, parece que impera a maldade, parece que impera a mentira, na vida desses santos continua sendo viva a verdade, vivo o bem verdadeiro e eterno, viva a beleza que salva, que liberta e que traz esperança. Nós cristãos, que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, precisamos ser esses lugares, esses sacrários, onde diante da tristeza do mundo, da falta de esperança, de beleza, de bem, de verdade, nós precisamos ser testemunhos dessas realidades que não passam. O ressuscitado precisa transparecer através de nós para continuar sendo a esperança no mundo. Ele conta conosco. Sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo. E quando tudo isso faltar no mundo, que o mundo possa enxergar em nós a verdadeira alegria que brota da ressurreição de nosso Senhor, que já venceu a morte, que já venceu o pecado, que já venceu a dor e que precisa vencer em nós para continuar vencendo, resgatando almas e fazendo prevalecer o paraíso, a luz e a perfeita alegria. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.